muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos da Elite. Sou Janaína Bensdorp, psicanalista, e eu falo sempre com mentes de sucesso, mentes milionárias. E vocês podem reparar que hoje estou num cenário diferente. Segredos da Elite está evoluindo, gente. Eu quero trazer vocês um pouquinho mais desse aconchego para dentro de casa, para os nossos episódios ficarem um pouco mais descontraídos. E hoje vamos falar com Jaqueline Rodrigues, a Real Estate, corretora de imóveis, porque vamos falar sobre esse tema, gente, a mudança comportamental do mercado imobiliário. Seja muito bem-vinda, Jaque. Obrigada. Bom, então hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, mais dessa mudança aí do mercado imobiliário, tudo que vem acontecendo, falar um pouquinho aqui para vocês. E Jaque, eu quero primeiramente agradecer que você aceitou o nosso convite, e o que o pessoal normalmente quer saber de início é por que você entrou nesse ramo? Como que aconteceu isso? Nossa, é uma longa história, na verdade. Enquanto você vai falando com o pessoal, eu vou pegar um vinho pra gente. Tá bom. Bom, então assim, na verdade, hoje eu tenho uma empresa, que eu ainda continuo com ela, faz 16 anos, que eu vendo para as relojoarias. Então isso é o meu primeiro, eu sou formada em alimentos, então não tem nada a ver, assim, mas eu com 23 anos abri a minha empresa e eu vendo para as relojoarias, tudo de relógio mesmo, relógio, peças, coisas, acessórios para ourives e etc. E aí da onde veio essa parte da corretagem? De onde surgiu essa ideia? Da onde surgiu? Na época, eu tinha meu Instagram fechado e meu namorado estava vendendo o apartamento dele. E aí ele falou assim pra mim, eu tô vendendo meu apartamento faz 2 anos, por uma imobiliária específica. E nunca ninguém veio mostrar esse apartamento. Se você conseguir vender ele no seu Instagram fechado, eu te pago 6% de comissão. Aí ele falou a palavra mágica, E 6% é o tradicional, já o tradicional. Do comissionamento? Hoje é um valor que a gente trabalha, pode ser cobrado até um pouco mais, mas é a média daqui do estado de São Paulo, é o 6%. Desde a época da minha mãe, 6%, há muito gente, tempo. há muito tempo. Aí sempre tem aquele que quer chorar um pouquinho, mas a média é essa mesmo, dos 6%. E aí ele falou isso pra mim, porque ele falou, eu vou ter que pagar para uma imobiliária, eu pago pra você. Eu falei, tá bom. E eu sempre tive essa sorte, de colocar uma coisa para vender no meu Instagram, e eu brinco que eu vendo pente para careca, porque eu sempre tive isso, postava e acabava vendendo, e não foi diferente com o apartamento dele. Eu coloquei e acabei vendendo para uma amiga. E aí ele me pagou 6%, e ali eu vi que eu falei assim, nossa, eu gostei disso, sabe? Eu gostei de apresentar o imóvel, eu gostei de levar o cliente, pegar no carro e falar assim, vamos conhecer essa região, sabe? Achei que era só isso, na verdade. Depois eu vi que era bem mais complexo, que a gente tem que entender bem mais coisas, Mas aí eu comecei assim, e aí ele falou, ele me incentivou, ele falou, por que você não tira o Cresce? Vira corretora. E aí eu fiquei, será? Viu, gente, isso daqui é ao vivo, Eu não sei usar esse negócio, porque esse aqui não é meu. Faz mais ou menos uns 10 minutos já. Vai falando pro povo aí. E aí ele falou isso, me incentivou bastante nessa parte e tudo. Eu falei assim, sabe, como eu já tinha minha empresa e tudo, eu fiquei procrastinando um pouco no começo. Tinha que estudar, tinha que fazer esse curso, era prova, enfim. Aí eu falei, bom, vamos ver. E aí veio esse desejo, de realmente começar. E nesse intervalo eu estava vendendo um apartamento também, falei com uma amiga. Seu apartamento? Eu tinha um apartamento que eu tinha colocado à venda nesse intervalo, nesse meio tempo ali, E uma conhecida minha me mandou uma mensagem oferecendo um imóvel. E aí eu falei pra ela, eu tenho um apartamento para vender e tal. Eu falei, e como que é esse processo de ser corretora? Você pode me explicar um pouquinho e tal? E nesse intervalo ela falou que ela tinha aberto uma imobiliária para ela. Aí eu falei, será que a gente pode conversar então mais, sobre se eu posso trabalhar e tal? Ela falou, pode vir amanhã, você faz uma entrevista. E eu já era empresária, já fazia 14 anos, eu já trabalhava sozinha, não tinha pessoas, não tinha ninguém assim para me dar ordem mais, sabe? Eu já tinha adquirido essa minha independência, e aí
eu pensei, como vai ser ter alguém para eu dar satisfação, né? Trabalhar com mais pessoas, porque eu sei que às vezes é difícil trabalhar com mais pessoas. Mas o corretor, ele não é PJ? Ou não? Não, nem todo corretor é PJ, né? Lá você ia trabalhar... Eu sou PF ainda. Mas se eu quiser abrir um PJ, eu posso, mas eu sou PF. Então, aí para ser PJ, você tem que abrir a imobiliária. Você que é a mulher dos vinhos. Gente, eu não sei usar isso. Eu tenho, em casa, eu tenho aquele automático. Então, esse aí é mais fácil, né? Aí eu não Vamos sei. ver. Eu acho que tem que encaixar esse negócio aqui, ó. Peraí. Gente, alguém tem dicas aí pra dar como que abriu? Vocês sabem usar esse negócio? Porque o meu não é assim. E se a gente colocasse pra dentro a rolha? Eu acho que... É assim que funciona. Peraí. Aqui tem que encaixar. Acho que você colocou ao contrário já nesse aqui. Então vamos rosquear pra botar certo. Vamos fazer certo. Qualquer coisa a gente toma um suco, gente. Pode ir falando. E aí ela falou sobre isso, tá? O pessoal do Spotify não tá entendendo nada. Gente, tô tentando a meia hora de podcast encaixar aqui o abridor da garrafa de vinho. Quem sabe até o final a gente consegue tomar esse vinho, né? E Me aí... explica, Jaque, como isso que é o aqui, contrário. ele tem que... Parece que ele tem que parar... esse negócio mexe. Não, isso aqui é aqui mesmo. Esse aqui, ele tem que fazer assim quando isso aqui estiver lá, porque é isso aqui que vai apoiar pra puxar, sabe, ó. Tá. Vamos tentar. Vai falando, Jaque. E aí eu falei com ela falou, vem fazer uma entrevista aqui. Enfim, resumindo, ela falou, você pode começar amanhã. Eu falei, tá. Aí comecei, me empenhei muito pra aprender, porque aí eu vi que não era só mostrar o imóvel, né? Não era só pegar o cliente e falar assim, ó, aqui perto tem mercado, tem padarias. Não era só isso, eu tinha que saber muito mais. Eu tinha que entender sobre financiamento, eu tinha que entender sobre... Aê! Você fez daquele jeito? Não sei que jeito eu fiz. E Gente, aí, é assim. Essa é a vida real. E aí eu fui me aprofundar mais. E fui me aprofundar mais sobre tudo. Comecei a ler, comecei a estudar bastante mesmo, todos os dias. Eu trabalhava o dia todo e à noite estudava. E aí foi assim, logo que eu já entrei, já quis tirar o Cresce para eu não trabalhar de forma irregular. Como eu sei que tem bastante gente aí que trabalha. Então, para tirar o Cresce não precisa ser PJ? Não. Não precisa. Boa informação para vocês, que vocês, de repente, né, queiram entrar nesse mercado, já que já tá dando todas as dicas aqui. Você procura uma escola, né, porque esse curso para tirar o Cresce, ele chama de transações imobiliárias. E aí você vai aonde tem esse curso, como uma faculdade, vamos dizer assim, né? Tem aquele determinado curso. Vamos dar um brinde? Saúde. O medo de quebrar a taça ao vivo. Devagarzinho. E aí, você faz esse curso. Para cada aula tem um simulado e uma prova já. Então você já faz. Ali você tem que ter um acerto, uma determinada quantidade de acerto para você conseguir tirar o seu Cresce. Se você não atingir, você vai ter que repetir, assim como um curso mesmo de uma faculdade. Você tem que fazer, tem que estudar e tal. Então foi isso. E eu estava muito empenhada em terminar logo, né? Só que o mínimo são 6 meses. Então, se você terminar em 1 mês, você tem que esperar até o 6º mês para você tirar realmente sua carteirinha. Tem a solenidade depois, onde você jura e tal, aquela coisa toda. E aí sai a sua carteirinha do Cresce. E aí você pode trabalhar à vontade, não tem aquela coisa de não poder falar que você é um corretor, porque quando você não tem Cresce, você não pode se autodenominar corretor, né? Isso então, a gente também não sabia. E isso é muito importante, porque até para você comprar um imóvel, hoje tem muitas pessoas que não têm e simplesmente se está se aventurando nesse mercado, sabe? Porque achou assim, é uma forma onde eu vou ganhar uns 6% ali em cima do valor e eu vou ficar rico, né? Um exemplo. Mas não tem conhecimento de muitas coisas e às vezes acaba prejudicando o próprio cliente. Então, por isso que eu falo assim, se você puder, quando for comprar um imóvel, perguntar, você tem Cresce? Pergunta, porque isso aí vai mudar bastante, né? Já mostra ali o profissionalismo. Quanto tempo agora que você está... Que eu comecei com isso faz 3 anos e uns meses, assim, mais ou menos. 3 anos e uns 3 meses. E você percebeu alguma mudança? Eu sou ainda um neném ainda nessa parte, entendeu? Mas gostei bastante, me adaptei muito a isso.
e quis continuar. Tanto que eu até brinco, né? Que eu falei assim, nossa, precisa gravar vídeo? Precisa gravar vídeo? Gente, eu tenho vergonha, eu não vou fazer um vídeo. E desde o primeiro que eu fiz, nossa, eu fiz vários, apresento casas, faço... A gente tem que hoje, eu falo que você tem que acompanhar o mercado até nessa parte, porque mudou muito, né? Hoje o digital tá bem evidente, né? As pessoas querem ver você, querem associar você com aquele imóvel, com aquela profissão, e eu acho que isso também passa um pouco do profissionalismo mesmo, né? A pessoa conhecer você também, né? Que é o que eu faço hoje. E você reparou que dentro desses 3 anos teve alguma mudança em relação ao mercado, tipo de cliente que você atua, alto padrão, Minha Casa Minha Vida? Como que tá hoje em dia? O que eu senti dentro dos 3 anos, então assim, ó, os 3 anos, ele já foi a mudança. Vamos dizer que, eu acho, né? Não sei se você concorda, Jana. Eu tenho que concordar? Não, eu assim, só entrevisto. Não existiu uma vida antes da pandemia e uma depois? Sim. Parece que muita coisa mudou. Então, dentro desses 3 anos, eu já entrei nessa mudança, vamos dizer assim, né? Eu já entrei nessa... na pandemia em si já estava uma coisa. Depois, pelo que eu conversei com as pessoas que eu ainda não era corretora na pandemia, né? Mas pelo que eu conversei com as pessoas, essa mudança já vinha acontecendo, sabe? Sim. E esse ano, os últimos 3 anos mesmo pra cá, eu pude perceber bastante dessa mudança, porque eu acredito que hoje o que está crescendo muito é a questão do Minha Casa Minha Vida que você falou, né? Há quanto tempo eles mudaram essa questão da faixa, né? Porque pro pessoal entender o que é o Minha Casa Minha Vida, é um subsídio? É um auxílio do governo? E antes, não? Não. O que é? Então explica pro pessoal. O que é o Minha Casa Minha Vida, tá? Então, eu vejo que bastante gente tem Ele mudou também, né? Mudou. Ó, é assim, Jana, o Minha Casa Minha Vida, eu até brinco, que eu falo assim, ó, nem quem é corretor sabe tudo, porque cada mês pode ser que mude, né? Inclusive, nós tivemos mudança recentemente, e a gente tem que estar sempre estudando, por isso que eu falo, tirou, cresce, mas aí você tem que estudar sempre, porque é algo que está em constante mudança, né? Exatamente. Tanto que eu vi um vídeo de, sei lá, 6 meses atrás, onde fala que o Minha Casa Minha Vida era até 12 mil, e a renda era e a casa de 500, hoje já é 13 e a casa de 600, então tá sempre em constante evolução. E o próprio banco mudou essa questão também de financiamento, né? Porque eu lembro que eu estava comprando um imóvel há um tempo atrás, não vou lembrar, acho que mais de 1 ano atrás, e você conseguia, se eu não me engano, até 80% de financiamento, né? E agora parece que são 70% só. Então, de um tempo para cá, parece que o banco mesmo, independente se é Minha Casa Minha Vida, eu não sei como é que funciona, mas financiamento comum para um imóvel, parece que enxugou 70% agora, não é mais 80%, né? Então, depende, na verdade. É assim, eu não consegui. Eu comprei outro imóvel agora esses dias e foi 70%. É que assim, vai depender muito. Hoje nós temos Explica pro pessoal que eu vou fazer um negocinho aqui pra gente. Hoje nós temos a saque e a price, né? Certo. Que é o método de pagamento do seu financiamento. Então, se você adquire a saque é aquela forma que é decrescente. Então, a parcela vai começar mais alta e vai diminuindo. A price, ela é, vamos dizer, linear. Então, vai ter o mesmo valor lá que você pagou quando você começou, você vai finalizar com aquele mesmo valor de parcela. Então, para price, determinadas faixas de renda libera os 70%. E na saque libera 80%. Só que não é toda a renda que consegue os 80%, porque a parcela inicial vai começar muito alta. E então depende muito da renda para aquele imóvel, né? Então, um exemplo, a pessoa hoje pode financiar 30% da renda, né? Que eles liberam. Então, se a primeira parcela ficar muito acima disso, não libera esse valor, né? Que a pessoa deseja ali, dos 80%. Mas tem alguns bancos que eles e tem banco que também segura trabalham. Mesmo. Tem banco que priva. Eu falo mais assim da Caixa, eu trabalho com todos os bancos privados, eu falo bastante das regras da Caixa, porque eu percebo que que é um banco que tá sempre em constante mudança, principalmente por conta desse Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, como você falou, ele não é um subsídio, não é o plano Minha Casa Minha Vida que é um subsídio, mas dentro desse plano tem o subsídio. Existe, entendi. Existe.
Só que o que acontece? Eu até brinco, que eu falo assim, o subsídio, ele é um pouco ilusório, né? Porque você tem que ter uma renda muito baixa para te dar esse subsídio. E aí, consequentemente, com uma renda muito baixa, não libera muito crédito. Mais ou menos. Tem as faixas do subsídio, por exemplo, né? Eles falam que até 50 mil de subsídio. Eu nunca vi ninguém ganhar esses 50 mil, mas eles colocam lá que existe essa possibilidade. Mas eu acredito assim, para uma pessoa chegar num subsídio desse tanto, a renda tem que ser muito baixa. E aí, consequentemente, libera muito pouco de crédito. E aí você pode pegar 50 de subsídio, mas o que você compra com 50 mil hoje? Nem um terreno, né? E aí tem as faixas, por exemplo, terreno, dependendo ali é 70%, Terreno dependendo do que você for... terreno entra até no Minha Casa Minha Vida também. Então, dependendo do que você for usar, tem essa margem de porcentagem que você falou, sabe, de 70, de 80. Então, existe os 80 sim, mas tem algumas regras para se enquadrar nesses 80, né? Mas então, existe. E aí entra o terreno no Minha Casa Minha Vida, entra tudo isso. Porque hoje, até o Minha Casa Minha Vida, aumentou um pouco a questão do valor. Você compra um imóvel de 600 mil. Agora, você falou que teve essa alteração. E essa faixa tá para quanto agora? O salário da pessoa? O salário hoje tem que ser a renda familiar. Familiar. Então, você pode somar seu marido com você, por exemplo. Isso. Até 13 mil. E o imóvel até 600. Só que aí o que acontece? Vai mudando de faixa, né? Esse de 13, ele é o faixa 4, que é a última faixa. E aí, para imóvel, por exemplo, usado ou novo, tem essa porcentagem que a Jana falou. Então, determinadas faixas e determinadas rendas e tudo, a porcentagem é menor. E aí, o que acontece? Consequentemente, você tem que ter uma entrada maior. E é aí onde pega. Tendo, né? É onde pega. Né? E o pessoal aparentemente não está guardando dinheiro para isso. Às vezes a pessoa não quer descapitalizar, não acha que talvez seja viável fazer essa entrada, e aí é onde pega, né? Bastante cliente que hoje eu penso assim, hoje o que eu tenho visto muito são pessoas que pagam um aluguel razoável ali numa faixa de 4, 5 mil reais até, e aí acaba pensando, nossa... Gorgonzola. E acaba pensando, nossa, eu consigo pagar o valor de uma parcela com esses 5 mil reais que eu tô gastando aqui no aluguel. E a casa vai ser minha. Só que eu não tenho entrada e não tenho a documentação. E é aí que é onde, às vezes, a pessoa não saiu ainda desse aluguel por conta disso, porque não tem a entrada e não tem a documentação. A gente pode pensar em estratégias. A documentação que você fala, é o ITBI, o dinheiro para essas coisas. Isso, a documentação para registrar o imóvel no seu nome. Então, assim, primeiro tem o banco, que normalmente quer que você tenha um relacionamento. A Jaque não come, gente. É porque eu tô falando, gente, você viu que eu tô falando bastante. Por isso que ela é magrinha. Eu tô falando bastante, desembestei a falar aqui. E aí, então, tem isso, é a documentação do banco, tem o ITBI, que é da prefeitura, e o cartório, que é para registrar no seu nome, que, como diz no cartório, quem não registra não é dono, né? Tem um percentual em relação ao valor do imóvel que a pessoa vai gastar com essas documentações todas? Tem um percentual, sim. Mas assim, eu costumo, para facilitar a conta, eu costumo falar assim, em torno de 5% do valor da avaliação vai ser o que você vai gastar com tudo, entre relacionamento com o banco, ITBI e registro. Às vezes a gente se surpreende com um pouco menos. Explica pro pessoal o que é esse relacionamento com o banco. O relacionamento... a gente não entende os termos que vocês usam. O relacionamento com o banco é assim, quando você vai fazer um financiamento pelo banco, eles colocam ali um seguro, né, até para o próprio imóvel que você está comprando, às vezes um seguro da casa, um seguro do apartamento, um seguro de vida, para que assim você consiga taxas menores de financiamento. Então eles meio que falam assim, a gente vai te dar um juros melhor, mas você fecha uma coisinha aqui com a gente. Um dado aqui, eu fiz em banco privado, não vou falar qual, mas eu fiz em banco privado e eu não fiz nada disso. Mas também eu não entrei nesse esquema de Minha Casa Minha Vida, por conta de faixa salarial, então é o valor de mercado normal. Tava, acho que 14 ou 15% de juros ao ano. Então, eles já não pediram relacionamento nenhum com o banco. Mas ainda, se você for ver, 14, 15 ao ano, dá um pouco mais de 1% ao mês. Por ser um banco privado, por você não se enquadrar na Minha Casa Minha Vida e tudo, também não tá uma taxa ruim, vamos dizer assim, né? É algo acessível, vai.
Eu vou falar a verdade. Gente, eu não tô fazendo propaganda de banco, tá? Eu só sou corretora. Mas Come, Jaque. é que realmente agora tá assim a taxa, né? Olha o mercado, gente. Alguém vai no mercado aqui e gasta R$100? Não tem como mais. Mas É é duas por isso que eu sacolinhas, falei. R$200. Jaque, eu quero conversar com as pessoas de casa pra gente falar que a classe média vai ficar no aluguel por um tempo enquanto essa taxa não reduz. Justamente porque o que eu tô considerando aqui como classe média, gente? Ah, alguns vão falar 13 mil é classe média, que 13 mil é essa última faixa que lançou agora, né, do Minha Casa Minha Vida. Isso. Mas estamos falando de uma renda familiar, gente. Às vezes esses 13 mil não é uma pessoa, né? É a esposa ali, o marido e tal. E daí você pensa, se tiver filhos, come mais ainda, né? Educação, saúde, de repente um plano, se conseguir, né? Então, vai ocupar mais do que esses 30% da renda da pessoa. Às vezes ela tem que fugir pro tradicional, né, digamos assim, fora o Minha Casa Minha Vida. Às vezes ela não vai se enquadrar. E se ela não se enquadrar, ela sai dessas taxas menores e ela entra numa taxa que, ao meu ver, é absurda. E daí você também precisa de um valor mais alto para você descapitalizar, caso você tenha, ou para você juntar para quem está fazendo ali já esse montante para esse fim, né? Então, para quem está juntando para esse fim, vai ter que ser um valor maior. E aí, às vezes, o que acontece? Como a renda tem que ser maior e a pessoa não tem essa renda, não libera aquele crédito que ela acha que ela consegue. Porque assim, ó, o que eu vejo bastante, tem bastante cliente que não tem o conhecimento de financiamento e tá tudo bem, porque cada um tá na sua área. Eu brinco assim, né? Sim. Você mexe com um cachorro, você tem que entender de cachorro, você não tem que entender necessariamente de financiamentos. E eu atendo bastante cliente bem leigo nessa parte, que às vezes fala assim, olha, agora eu consegui um emprego e eu quero comprar minha casa, tenho meu sonho de ter minha casa. E eu queria uma casa na faixa de uns 500 mil, só que eu ganho 2 mil. Quanto que fica de parcela? E aí você fala assim, meu, não tem nem como. Eu não sei, eu tô perguntando, gente, não dá. Não tem como, porque assim, ó, você Qual que vai... é mais ou menos o valor da exemplo, parcela? financiar uma casa de 500 mil, que seja ali a parcela em torno de 4,5, 5 mil, como que ela com 2 ela vai conseguir pagar? Entendeu? E aí não tem como, porque assim, ela pode até falar assim, não, mas eu vou pedir emprestado, meu pai vai me ajudar. Infelizmente, o banco não tem como saber disso, então ele só vai liberar dentro daquela renda. E é o que acontece com a classe média hoje, porque assim, o Minha Casa Minha Vida foi um programa bacana, né, onde tem uns juros menor. Essa é a ajuda que tem dentro desse programa, os juros, dos juros. a questão dos juros. Então isso ela ajuda. começa com quanto? Nas menores faixas? De salário, juros? você fala? Não, de juros. Nossa, de juros. 2%? Não, 4%? acho que não chega a ser 2, não. É um pouco mais, porque 4. é anual ali, né? Mas eu acredito que uns 5, 6, assim, a gente já consegue. É uma taxa anual. Então, e ela fecha com quanto nesses 13 mil? O mais alto que eu vejo, assim, que eu já fiz é na faixa de 11 ao ano. Ao ano. Mesmo assim, tá menor do que... Entendeu? E assim, aí é menor. Então, conforme vai subindo a faixa, vai subindo um pouco a porcentagem dos juros. Só que ainda assim é um juros baixo, né? Então... Mas quem ganha mais, é o que eu falei, essa faixa do meio, essa zona do meio, que a gente está chamando de classe média. Quem tem uma renda acima de 13, não vai entrar. Não entra. E às vezes essa renda é individual, nem é familiar. E daí não vai entrar. E aí essa pessoa vai ter que arcar. É aí que pega aonde está mais difícil hoje para o mercado da classe média. Essa média acima dos 13 que a gente fala, porque ela fica ali no meio. Ela nem tá lá naquele pessoal que é milionário e consegue pagar no Pix uma casa, né? E ela também não tá aqui mais se enquadrando no Minha Casa Minha Vida, onde ela pode ter os benefícios dos juros e etc. Então ficou no limbo. Dizer que ficou mais difícil para essa classe. A classe média está saindo dos financiamentos porque ficou no limbo. É uma classe em que ela não se encaixa nem nesses benefícios, mas também não no alto padrão realmente, né, de casas milionárias. Então, essa classificação, essa faixa vai acabar ficando no aluguel até conseguir reverter isso até daí. Mudar o cenário. Sim.
ou se ele conseguir juntar uma entrada maior para ele não ficar, mesmo assim ele vai pagar o financiamento ainda, mas vai ser difícil. independente da entrada, mesmo que ele dê uma entrada maior, Ele ainda vai se enquadrar naquela taxa de juros ali maior também. sim, eu lembro quando eu fiz aquele financiamento que eu te falei, a parcela inicial da casa começou com 7 mil, aí ela vai diminuindo com o tempo. Então, esse 7 mil, ele tem que representar menos do que os 30% da renda da pessoa. Então, às vezes a pessoa não consegue, vamos supor, ela ganha mais do que a faixa do Minha Casa Minha Vida, né, a última faixa, a faixa 4. Faixa 4. Ela ganha mais do que a faixa 4, mas às vezes o diferencial dela, a diferença que ela ganha, não é tanto assim para ela conseguir esses 7 mil, sei lá, de parcela, para ele ocupar apenas 30%. E ainda tem um outro ponto, porque dentro desse valor, se ele tiver um comprometimento de renda... Sim, ainda tem gente que ainda financia veículo. Não, e além dos financiamentos e empréstimos, hoje, cartão de crédito também compromete renda. Muita gente não sabe disso. Eu acho que ajudava, porque se fosse assim, acho que o banco devia ter travado meu... Não, mas o cartão de crédito, ele compromete renda, tanto que eu tenho cliente que fala, por que liberou só isso? Eu não tenho financiamento, eu não tenho empréstimo, eu não tenho nada, mas aí pergunta do cartão de crédito... Aí gasta 30 mil por mês de cartão. Entendeu? Então acontece. E é uma coisa que bloqueia mesmo, assim, na hora que você vai fazer a análise, tem bancos que pegam muito isso. Isso eu não sabia, então eu acabei de crer que o meu banco confia muito em mim. Se ele liberou é porque ele confia, Se ele liberou, né? é porque eu posso, né? Se ele confia, vamos lá. Mas é isso, então até isso. Então aí você pega aí uma pessoa que ganha acima dos 13, mas também não ganha lá reduz o valor que vocês gastam em cartão. Até isso, quando a pessoa tem esse pensamento de comprar uma casa, começa a pensar na parcela do cartão. Porque a gente pensa assim, eu vou passar cartão, vou dividir em 12, 18, aí vai ficar pequenininho as parcelas, mas aí faz muita compra assim, e aí acaba comprometendo também. O montante, né? Então, aconteceu ontem comigo, falando com um cliente, que falou assim, Jaque, eu financiei exatamente o valor que você falou, dos 700 mil, e ele falou assim, mas nunca mais eu faço esse financiamento, porque tá muito alto agora, eu fiz há uns tempos atrás, e tava muito diferente agora. Ele conseguiu alugar essa casa que ele comprou, e o valor da parcela que ele conseguiu de aluguel paga até o financiamento dele, sabe, assim, mas ele ainda precisa colocar um pouquinho, e aí, assim, vamos dizer, ele vai ter a casa porque ele conseguiu alugar, aí a pessoa consegue pagar, mas e se ele não consegue alugar? Um mês que ele não aluga, é um valor exorbitante de parcela que ele tem que pagar. Não, se a pessoa ela vai comprar para investimento, gente, ela tem que entender que tem que ser um valor que fique tranquilo, caso ela esteja num período ali de vacância. Então, se você vai demorar mais, de repente você vai reformar essa casa, vai ficar um tempo ainda sem casa ou sala comercial, seja o que for, vai ficar um tempo parado, entre aspas, né, sem inquilino, ou seja para Airbnb, seja o que for, vai ficar um tempo, né, sem essa locação, você tem que saber que o valor do seu financiamento não é assim, o que eu ganhar ali paga o financiamento. Pode até ser, mas não pode ser comprometido nesse sentido você tem que estar preparado para os momentos que não vai ter. Acho que tem que ser um valor tão, né, irrisório de, não vai me preocupar, então eu vou e consigo pagar sem apertar o cartão, sem apertar as outras contas de casa, sem apertar, então assim, eu acho que hoje, nesse cenário brasileiro, quem vai comprar um imóvel, não apenas para uso, mas para investimento, que já não é um cenário muito legal, porque a gente está falando isso de taxa para imóvel que você vai morar. Mas imagine uma pessoa que ainda, né, além do imóvel próprio, que às vezes já tem um financiamento, ainda pensa em investir. Então, tem que se planejar muito bem para que isso não vire uma bola de neve enquanto ele não está locado, né? Não pode sair fazendo... A pessoa começa a vida dela começa a virar uma ruína por conta de algo que ela comprou pensando que ela ia ganhar dinheiro, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. A partir do momento que você comprar um imóvel, tem que ter ciência de que você vai conseguir pagar. Se a pessoa alugar, ótimo, aí tá perfeito, é o cenário perfeito, né? Mas você tem que ter a consciência de que se não tiver alugado, você tem que conseguir. De não trabalhar com essa questão de cenário perfeito. A gente sabe que não existe o tempo todo um cenário perfeito. Verdade. Pode ser que passe um tempo
um período do ano locado e outro não. Principalmente agora, nesse assunto que eu toquei sobre Airbnb, muitas pessoas estão comprando estúdios, apartamentos, né? Só que o que acontece, gente? Eu acabei de olhar recentemente uma notícia sobre a dificuldade do Airbnb se manter no Brasil, por exemplo. E teve casos assustadores até lá fora, que eles estão ainda lutando aí na justiça para manter o Airbnb no seguinte: a legislação de cada país às vezes não ajuda esse próprio investidor, esse próprio empresário. O que eu vi que pode acabar sujando muito o nome do Airbnb. Lembrando, gente, o Airbnb, ele é um aplicativo, uma plataforma, mas existem outras, tá? Isso pode acontecer com qualquer uma delas. A pessoa ia lá, fazia reserva, locação e não saía mais. Só que você não pode, pela legislação, simplesmente enxotar a pessoa, né? E inclusive eles trocavam fechadura, aí aparecia lá com a polícia e tal. Mas essa casa é minha e tal, esse apartamento é meu. Não, não é, você não tem nem a chave. Você trocou o tambor, o negócio. Não, não é mais. E daí, por conta da legislação, não é tão simples assim você tirar a pessoa de lá, mesmo que exista um contrato, mesmo que exista a plataforma por trás disso. É como se fosse aquela lei do inquilinato, né? Mesmo que a pessoa não esteja pagando aluguel, eu não posso simplesmente, né, bater o pé na porta, colocar as malas dela para fora. Então, tem a questão judicial, tem que ir atrás, é um transtorno. Tem gente que não usa de boa fé, digamos assim, essa questão da locação. E daí pensa, você pode entrar num arrombo desse, isso pode acontecer. Então, a gente não pode comprar um imóvel, seja ele qual for, nesse sentido de vai estar sempre no cenário esperando que ideal. ele se pague por um terceiro, vamos dizer assim, né? Até porque, infelizmente... Fora os desgastes, né? Fora essa questão que a pessoa ainda tem que tirar um pouquinho desse lucro que ele ganha, ou às vezes nem é lucro, mas igual você falou, vamos supor que empate, ou a pessoa ainda precisa colocar um pouquinho a mais para pagar a própria parcela. Ainda tem a questão do próprio dono, que se acontece uma infiltração, alguma coisa, é dele, a responsabilidade não é do inquilino, então ele tem que ter o dinheiro para fazer isso. Pintura, manutenção no geral. Então, não é tudo muito perfeito, né? Do jeito que as pessoas, né? Porque você vai ficar rico, igual você falou, né? Vai ficar rico, vai não sei o que. Não é muito bem isso, não. Porque tem a preocupação de você manter aquele imóvel para o seu inquilino. Então, o que é isso? É o custo. Todo mundo tem custo na sua casa de manutenção. E com o aluguel não é diferente. E ainda você tem que dar sorte de ter um inquilino que seja cuidadoso, porque tem pessoas que, infelizmente, não... Igual você falou do Airbnb, tem gente que é maldosa, parece, né? Eu falo assim, a pessoa fala, quer se aproveitar daquilo. Tô pagando, vou usar até... Você vai ver, a parede sai toda de um jeito, né? Por isso que... O pessoal quebra coisa. Às vezes é bacana aquela questão de comprar o imóvel comercial, né? Porque hoje já tem... Eu sou mais esperta. Muita gente hoje, você vai olhar um imóvel comercial, o inquilino cuida muito daquele lugar, porque é onde ele trabalha. E é onde ele está sendo visto e avaliado. Exatamente. O cliente ou o paciente, seja lá o que for, vai entrar na empresa, naquele seu imóvel que ele está alugando, se ele vê que tem alguma coisa assim, o piso tá rachado, ele passa uma imagem, né, antiprofissionalismo, de sujo, de desorganizado, o cliente não vai querer contratar ele, se nem o ambiente em que ele passa a maior parte do dia dele tá bom, né? Parede toda rabiscada, ou sei lá. Então, ele vai perder cliente. Então, o imóvel, às vezes, que ele mora, deve ser um muquifo, um lixo, mas o que as pessoas entram, né, o fluxo de clientes e tal, tem maior zelo, limpeza o tempo todo, equipe de limpeza, isso, aquilo. Não, e ele quer transformar o imóvel às vezes. Eu posso fazer um puxadinho aqui, eu quero fazer uma decoração aqui. Então ele zela muito, ele preza por essa decoração diferenciada, por um cuidado, igual você falou, um trincado na parede ali,
já é motivo dele falar, nossa, será o que vão pensar de mim se eu tiver com essa parede dessa forma, você entendeu? E ele cuida muito. Então, o investir em imóveis comerciais é muito bom, porque você sabe que você não vai ter erro com o inquilino. Agora no imóvel habitacional, você é uma incógnita. Pode ser que dê sorte de pegar um inquilino bom, mas... As pessoas sempre perguntam pra mim, Jana, minha mãe mesmo, por que comercial? Por que imóvel comercial? Aí eu fiz uma videochamada também com uma amiga minha de São Paulo. Jana, por que você só quer imóvel comercial? Falei, gente, é estratégia. Estratégia para reduzir esses riscos, né? Reduzir as preocupações. E outra, às vezes a pessoa ela precisa de um lugar para ela trabalhar, mas ela pode de repente continuar morando com os pais. Então, não necessariamente para algumas pessoas a prioridade é onde ela vai residir. Algumas pessoas continuam ali, preciso alavancar um dinheiro, tal, ou eu sou solteiro, não vou me casar ainda. Eu vou continuar morando com os meus pais, evitar esse custo de morar sozinho com aluguel, e eu vou acabar preferindo ter um escritório, né, de direito, né, de advocacia, de contábil, seja lá do que for, ou um consultório, uma clínica de estética, enfim, um imóvel comercial. Então, nesse sentido, às vezes, não só esse benefício da pessoa cuidar mais, mas também da pessoa, às vezes, não é todo caso, priorizar mais essa questão de pagar um valor até maior para ele estar numa localização melhor. Às vezes ele fala, só vou dormir mesmo em casa, então vou pegar um imóvel que não tem uma localidade muito, né, para eu pagar um valor baratinho, mas agora um imóvel comercial a pessoa pensa no ponto, sim, né, então ela está disposta a pagar um valor um pouco a mais de aluguel, né, tem muitas estratégias por trás. E o que acaba compensando também, né, porque às vezes tem pessoas que fazem um cálculo. Primeiro, quando ela vai comprar uma casa ou um apartamento, se ela for investidora, ela não vai querer pagar o valor de mercado, ela vai querer pagar mais barato. Porque eu sempre falo que o investidor, ele não ganha dinheiro na venda. Nunca você ganha dinheiro na venda, você ganha dinheiro na compra. Que é justamente o que a Jaque falou, sei lá, é de herdeiros que tá querendo desovar, é uma pessoa que tá apertada, ela tá precisando muito do dinheiro, às vezes consegue 20, 30, 50, 100 mil reais, depende do imóvel, abaixo do que ele vale, e sem precisar recorrer a leilão, que leilão você ainda tem algumas questões que... o leilão é complicado porque você não vê o imóvel também, alguns você consegue ainda pegar ali no edital do imóvel, algumas informações, então, por exemplo, às vezes aparece lá, um apartamento Minha Casa Minha Vida, aparece às vezes na descrição do edital, assim, nunca habitado, entregue conforme a construtora. Então você consegue nessas linhas deduzir como está. Mas na maioria das vezes não. Então, principalmente se for imóvel já, né, antigo, 20, 30, 40 anos de construção, aí você não sabe mesmo como é que ele tá. Mas então, nesses casos que a gente precisa de uma circulação de dinheiro grande num imóvel, que você evita o leilão, você quer ganhar na compra. E na venda, nem sempre, até porque às vezes quando você vai vender, se você não fez nenhuma melhoria, você ainda tem o desgaste daquele imóvel, caso, né, de novo, você não faça uma reforma, alguma coisa, mas também a questão do próprio dinheiro, da própria moeda, ela ir desvalorizando. Mesmo que o imóvel ele esteja sempre, digamos assim, valorizando na questão, eu comprei por 200, eu posso vender por 300, mas quanto tempo depois você vendeu por 300? 5 anos depois? Então você empatou. Então... e o dinheiro, eu até brinco, eu falo assim, tem um imóvel que ele vale, mas você conseguiu vender por aquele valor? Existe o que vale, mas existe o que vende, e é esse que é o mais importante, você saber por quanto você vendeu. O dinheiro, ele só é, vamos dizer assim, investimento quando ele tá com você. Né? Enquanto ele tá ali, você pode falar, eu comprei um imóvel e hoje ele vale tanto. Vale, pode valer, mas você consegue vender por aquele valor? Que é aí que é o diferencial, né? Até porque se a gente for falar de um imóvel para uma classe média, ele não tá podendo comprar. Hoje mudou o cenário. Ele não vai poder comprar de você. Se ele comprou há 10 anos atrás, com essa mentalidade, hoje ele já vê que é um pouco diferente. Então, assim, e realmente as coisas vão mudando com o passar do tempo. Pessoal, se vocês tiverem
a marca própria de vocês quiser que a gente faça uma merchan, Mande. então manda pra cá, manda um direct. Porque não estou fazendo propaganda de nada, porque ninguém patrocinou. Mas, se vocês quiserem, Aqui foi um patrocinado pago mesmo, né? é um patrocínio pago. Um recebido pago. Mas aí o que eu ia falar até pra você em relação à questão de aluguel, né? Que as pessoas falam assim, ai, mas eu prefiro às vezes deixar meu dinheiro lá e tal, nessa questão de aluguel. Ela ouve muito isso, meu. Porque assim, o que a gente vê hoje? Não sei se vocês aí fizeram uma análise de 3 anos atrás. Vamos colocar só 3, não vou nem falar 10, tá? O aluguel era um valor. No outro ano, o aluguel subiu. Então, o aluguel tá numa crescente de valores. Já a classe média não tá mais nem... Tá voltando a morar com os E pais. se você pega um financiamento que ele é linear, você paga por daqui 10 anos o mesmo valor que você está pagando hoje. E daqui 10 anos o dinheiro é outro. Né? Antes você ia, vamos dar um exemplo do mercado, você ia no mercado com R$500 e você trazia muita coisa, hoje você não consegue comprar tanta coisa assim, então o que É a acontece? desvalorização do dinheiro. Daqui 10 anos, o 1.500 que você paga de parcela hoje vai ser dinheiro de pinga, vamos dizer assim, né? E você vai estar pagando esse valor, só que o aluguel vai estar numa crescente, então você vai começar a receber mais do seu aluguel e a sua parcela vai ser aqui, ó, vamos dizer que ela vai ser uma decrescente, né? Uhum. Então tem muito isso também, são coisas que dá para se pensar. Mas também, ó, fazer o advogado do diabo. A Jaque defende e eu defendo os investidores. Eu quero falar uma coisa para vocês do seguinte. Às vezes o próprio empreendimento, seja na planta ou não, que isso daí já é um outro vídeo que a gente vai gravar também sobre imóveis na planta. Enfim, já dei Eu tenho o spoiler. meu parecer. Já dei um spoiler. O que acontece, gente? Às vezes, aquele empreendimento, o valor que você vai pagar ali para você tirar de um investimento, né? Que a gente falou de alguém que já tem esse valor, né? Investido, quanto que esse dinheiro vai te render, que às vezes é acima de um aluguel. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. A Jaque me mostrou o empreendimento. Era comercial, Jaque? Que Aquele vai... de 500, Isso. era 500 mil? É. Um empreendimento... 500 mil, 50 metros. Isso, 50 metros numa região legal, não é o bam, mas também não é uma região ruim. 500 mil, 50 metros quadrados e... Quanto que ia ser mais ou menos? Uns... A entrega, você fala? 4 anos? Daqui 3 anos. Daqui 3 anos a entrega. Então, o que acontece? Eu falei, Jaque, nesse valor que eu tenho que desembolsar nessa região tal, eu não consigo um aluguel acima de R$5.000, por exemplo. Por quê? Se eu deixar esse valor lá, bonitinho, no investimento, ele me dá R$5.000 por mês. Mas se eu tirar de lá e for colocar aqui num negócio que só vai me entregar daqui 3 anos, primeiro que daqui 3 anos o dinheiro também já é outro. Segundo que eu posso ter taxas pré-fixadas, então se eu contratei ela pré-fixada com 15%, ela vai me manter nesses 15% enquanto eu estiver com ele lá, porque alguns tipos de investimentos eles não oscilam, depende do que você investiu. E daí, nessa região, já que eu não consigo, eu vou no máximo poder cobrar 2, 3 mil reais numa sala de 50 metros quadrados. Então, teoricamente, eu estaria perdendo dinheiro, porque ele parado, sem ninguém... como se diz? Coisa no meu imóvel, estragando meu imóvel, sem ninguém usando meu imóvel, depreciando. Né? Então, eu consigo, nesse cenário, é mais preferível, assim, né? É melhor você ter o dinheiro investido. Eu ainda falei já que se fosse uma sala maior, de repente numa avenida principal, mesmo que não for prédio, porque ainda tem o valor do condomínio, né? Para ser pago. Um valor maior não, um local maior, e que eu conseguisse esse retorno de pelo menos esses 5 mil que empatasse, ainda tudo bem, porque tem a valorização do imóvel, tem outras questões. Mas nesse cenário não era viável. Não era viável, não era a melhor opção. Não, eu assim... Então, alguns imóveis, por isso que tudo você tem que colocar na ponta do lápis. Tudo depende. Essa é a palavra, depende. Não é? Você tem que calcular. Se eu deixar aqui, qual é o cenário? E o cenário futuro.
cenário atual e o futuro. Igual eu falei, gente, eles só iam me entregar um negócio daqui 3 anos. E se eu comprar, qual que vai ser o cenário? Então você tem que pensar em tudo. Quanto que eu vou conseguir? Igual, ele vale 500 mil reais? Pode até valer, mas compensa? Vale a pena? Né? Compensa. Eu tenho é a minha, tá? É a minha opinião sobre questão de imóveis na planta. Eu acho que vale a pena comprar quando você tem que pagar à vista, porque não tem a correção do INCC nas parcelas. Porém, tem o lado que você falou, você vai descapitalizar, você vai deixar de receber durante aquele período, mas dependendo do lugar e da valorização, vamos dizer que você consegue comprar hoje por 500 e daqui 3 anos, quando entregar, ele vai estar talvez valendo 1 milhão, vamos dizer. Aí você faz o cálculo, será que vai valer a pena esse valor? Ou será, e se não? Né? Porque tem o e se nesse processo. Sim. Mas assim, eu percebo assim, imóveis na planta, quando entra ali na faixa da Minha Casa Minha Vida, que as incorporadoras não me ouçam, mas eu acho que não vale a pena. Quando já é de alto padrão, eu já acho que vale a pena, pelo que eu vejo dos valores. Por quê? Porque eu tenho um empreendimento que eu não vou citar nomes, mas é um empreendimento muito bom, uma região muito boa e diferenciado na cidade, onde eu acompanhei desde o início. Então, vamos dizer assim, as salas começaram por X, os apartamentos, etc., por um X de valor, e hoje, se a pessoa quiser comprar, vai entregar só o ano que vem, mas já em 2 anos que foi esse processo, já está o dobro do valor, entendeu? Então, assim, aí compensou, mas realmente é um tiro que você vai dar. Olha a Janaína, advogada do diabo de novo. Só que compensou entre aspas, porque ainda não foi vendido. Ele vale isso. Mas vamos supor que comprou por 500 e ele vale 1 milhão. Mas o dono do 1 milhão, às vezes ele fala, é muito pequena, não é rentável para mim, eu prefiro pegar esse 1 milhão e dividir em vários estúdiozinhos de 250, e aí eu tenho uma renda maior do que um só. Então, de novo, é muita coisa para colocar na ponta do lápis. É muita coisa envolvida, porque ele pode valer 1 milhão. Mas essa pessoa que tem o dinheiro, tem 1 milhão, ela vai preferir o seu imóvel por quê? Ou ela, de repente, pode pegar esse 1 milhão e comprar um imóvel na praia e locar, que vai valorizar mais, e temporadas, pode oscilar mais ainda o valor. Então, às vezes tudo não compensa. Depende. Você tem que pensar no dono do dinheiro, porque não adianta ele valer e ficar parado anos sem vender. Ele vale, tudo bem, ele vale 1 milhão, mas e se eu não conseguir vender? É aquela diferença do entre o que vale e o que vende, né? Valer, às vezes eu tenho cliente que fala, veio alguém aqui e avaliou em tanto. Tá, beleza, mas será que vende nesse tanto? Às vezes a pessoa avalia um valor da cabeça dela também, tem isso aí também hoje, viu? A pessoa vai lá, eu acho que aqui dá para vender por tanto. Isso aí atrapalha pra gente, porque quando a gente vai contra aquilo que ele já colocou na cabeça dele, a gente sabe assim, porque tem gente que vai e simplesmente, a pessoa gostou da casa, tá? Eu acho que aqui você pega uns 500 mil, viu? Aí a casa vale 300. Como é que você vai falar para um proprietário onde já colocaram na cabeça dele que aquele imóvel vale 500, entendeu? E aí ele vai ter que ver na prática. Pra gente não sair como maldoso da história, tudo bem, você quer colocar 500? Vamos colocar. Quer aniquilar meu imóvel? Aí fica, entendeu? Aí a pessoa começa a perceber o que tá acontecendo, por que não tá ninguém recebendo vem visita, aqui, entendeu? Aí eu falo, a gente tá testando o mercado, mas aí a pessoa que te falou desse valor tá muito fora, sabe? Aí a pessoa vai começando a cair em si e às vezes demora 3, 4, 5 anos. E aí ela consegue pegar aquele valor. Mas por quê? Porque daí o imóvel dela entrou no valor de que realmente vale. E depois em 5 anos já depreciou, ela já ficou no meio a meio. Então realmente eu concordo assim com a advogada do diabo aqui. Mas tem coisas que tem que ser estudadas mesmo. Igual a Jana falou da praia, né? Eu sou a prova da praia porque eu fui para Camboriú em um carnaval. Gente, eu lembrei de um sonho que a Jaque vai contar depois. Dos indianos. Do apartamento na praia. Você que teve o sonho. Deixa ela contar primeiro. Não, esse apartamento que eu tô falando, eu peguei ali na frente daquela roda gigante que tem aí de Camboriú.
Camboriú. E aí eu paguei, eu lembro exatamente, há uns 3 anos atrás, no carnaval, eu paguei R$ 600 por dia pra ficar lá. Era no carnaval. Na quarta-feira, que era de cinzas, as pessoas já estavam indo embora. E aí o dono falou pra mim, viu, se você quer ficar aqui hoje, porque aí tinha aberto o sol, o carnaval foi nublado, sabe aquela coisa toda? Eu falei, mas é mais R$ 600 então que eu tenho que te mandar? Ele falou, não, eu faço por 200 pra você porque já é fora da época. Meu, ali eu vi que eu falei, eu paguei R$ 400 a mais por dia. Como eu sou trouxa. Por que eu não vim hoje, sabe? Pra que eu vim passar o carnaval aqui? Vocês estão Então entendendo, ali você vocês consegue estão ver. entendendo como eu sou mão de vaca, porque todo mundo fala, a Jana não viaja Natal, Ano Novo, Carnaval, nada disso. Mas eu viajo todo o resto do período do ano. Não paro em casa. Mas é porque eu Sabe valorizo meu escolher. dinheiro. Não, e eu até brinco, porque hoje eu tenho essa liberdade, né? Tanto com a minha empresa quanto com a corretagem. Sim. E eu falo, é melhor a gente ir e meu aniversário é em setembro. Eu até brinco que todas as minhas viagens é em setembro, porque além de ser fora de época, é o meu aniversário. E assim, é muito mais barato. Se você for colocar na ponta do lápis, dependendo, você consegue fazer 2, 3 viagens com o valor que você vai em uma só por ser alta temporada. Ou melhorar a experiência. E além do que é tudo cheio, né? Você vai, às vezes é fila para ir num restaurante. Ai, olha. Então, compensa em várias coisas, na verdade, você ir em outros períodos, né? Já que vamos responder o pessoal do chat que mandaram aqui. Se eu tivesse que começar do zero hoje, sem contatos, sem reputação, no caso que você falou de ser um corretor, qual seria o plano para crescer com constância? Eu vou usar essa pergunta como a minha experiência, na verdade, porque eu comecei do zero, né, sem contatos, sem ninguém me conhecer. Vou falar dos contatos não, porque assim, graças a Deus eu conheço até bastante gente, né? E foi pelo seu próprio perfil, então foi até dentro dos e o meu amigos, perfil né? fechado, Sim. com o meu perfil fechado eu fiz 3 vendas. Porque assim, até então eu estava tirando o Cresce, né? Que era uma rede de contatos sua já, né? Exatamente. As minhas 3 primeiras vendas no mercado foram de conhecidos. Então eu até falo, eu acredito que a maioria das pessoas que começar nessa área vai vender para conhecidos. Eu acho que qualquer vendedor, gente, porque quando eu era gerente de vendas, eu sempre falava para os colaboradores, às vezes a pessoa entrava no ramo agora, sei lá, vender celular, plano, enfim. Eu falava, você começa sempre na sua casa. Então, seus amigos, seus parentes, e a partir dessa experiência que eles tiverem também, meu irmão tá vendendo não sei o quê, e aí amplia, né? E assim, eu acredito que a maioria das pessoas que começa vai vender para pessoa conhecida por conta disso. E tanto que eu brinco que no meu Instagram eu só tinha coisas pessoais, né? E eu usei hoje os dois porque eu percebo que as pessoas gostam de ver a nossa vida e mescla com um pouco do meu profissional. O pessoal é todo fofoqueiro, até pra pessoa, quer saber o que você está fazendo, para onde ela viajou. Conhecer. Será que essa pessoa aqui que eu vou comprar uma casa, deixa eu ver a vida dela aqui, deixa eu ver como que é. Para ver até se os seus valores combinam com os valores dela. Então... Não tá comprando uma brusinha da Shine, né? Você tá comprando um pão na padaria, você tem que saber, né? Se a pessoa é confiável, se ela é responsável, até que horas ela tá trabalhando. Bem isso. Então a gente tem que tentar, eu falo até o brinco, né? A gente tem que tentar blogueirar, né? Falar um pouco mais da nossa vida, da nossa intimidade ali, junto com um profissional. E então isso eu acho que passa um pouco da confiança também para as pessoas, né? Aquela vida que você tem, se você colocar que você tem uma vida só maravilha. Mas não, aí sem mostrar o perrengue de abrir uma garrafa de vinho. Você está ou às vezes uma vida muito real. Assim, sabe, muito também bagunçada, talvez não passe uma credibilidade. Eu acredito nisso, assim, sabe? E então isso é um primeiro ponto, mas com certeza para as pessoas que você vai conhecer vai ser, tanto que quando eu comecei a postar casas no meu Instagram e as pessoas nem sabiam que eu tinha começado a ser, Jaque, o que aconteceu? Hackearam seu Instagram? Vieram me falar Pode isso. Confiar? É você? Hackearam seu Instagram. Eu falei, não, gente, calma que eu vou fazer uma apresentação de que eu tô indo para o mercado imobiliário e tal. E desde então, quando as pessoas já te conhecem, já sabem da sua essência e do seu jeito de ser, já tem uma confiança em você.
E foi aí que eu consegui vender meus 3 primeiros imóveis. Nos 6 primeiros meses que eu entrei, eu fiz 3 vendas para pessoas conhecidas, né? Então, aí depois... Então, primeira dica para quem perguntou aqui é abra seu Instagram. Primeira dica, abre seu Instagram. Abre o Instagram. Se você puder, tem pessoas que não gostam. Eu não quero mesclar meu pessoal com o meu profissional. Mas, assim, de início é onde você vai ter mais seguidor. Ali, vamos dizer, onde vai ter mais gente te vendo. Depois, se você quiser fazer um outro perfil, eu não fiz até hoje, eu não tenho vontade de fazer. Eu unifico os dois porque eu acredito que é isso. Quando eu viajo, por exemplo, eu brinco que o meu Instagram aumenta muito a visualização, porque as pessoas mandam, já que tô viajando com você, posta tudo, eu quero ver. E aí são clientes, às vezes, que eu nunca vi. É a dica que eu sempre passo, né, para os meus mentorandos. No começo do ano, final do ano passado, eu excluí meu Instagram pessoal e eu faço essa mescla no meu profissional. Tanto que já que estava no meu pessoal, e o pessoal falou assim, o que aconteceu aqui? Eu não avisei ninguém que eu deletei, eu simplesmente sumi. E daí eu fui adicionando o pessoal no outro. E aí o pessoal falou assim, agora entendi, ela excluiu o pessoal porque tá, né, meio que misturado. Quando eu posto questões assim de trabalho, um post motivacional, qualquer coisa assim, dá 3 curtidas. Quando eu posto que eu tô viajando, que não sei o que lá, 50 curtidas. Então, assim, eu não quero transformar ele, claro, que em algo muito pessoal, porque, né, se é profissional, tem que ter um pouquinho dos dois. Mas as pessoas fazem justamente o que falaram pra Jaque. Tô indo com você. E, por exemplo, lembra que eu falei agora no início, né, desse podcast que eu trouxe vocês pra dentro de casa, vocês vão ver ali que a gente gravou um take com a gente descalça, né? Porque justamente essa intimidade que eu quero que vocês tenham é um bate-papo, né, entre profissionais, mas também amigas, que vai levar para vocês o cenário do dia a dia, como que vocês conseguem evoluir, investir, ganhar dinheiro e tal, mas sem ficar muito engessado. Então, as pessoas querem sentir essa proximidade com o seu corretor, mesmo que ainda não seja corretor da pessoa, mas um dia pode ser, né? Pode não ser naquele momento. Então elas querem se sentir assim mais próximas, mais íntimas, querem saber, já que esse restaurante é novo, onde que fica? Mesmo. E que prato que é esse? E é bom? Aí a pessoa já começa a seguir o restaurante que a Jaque marcou. E assim a gente amplia essa rede, né? Por isso rede social, para se socializar. Mas eu acho que uma dica muito importante para quem vai começar agora é justamente ter essas estratégias de mesclar, de mostrar para o pessoal que a Jaque falou, vou fazer uma apresentação. Pessoal, tô migrando para isso. E de repente, ir trabalhando nisso aos poucos, né? Eu acho que depois disso, a pessoa consegue um bom retorno, né, Jaque? Sim, e aí o que eu falo? Então, início é isso, tá? Abre o Instagram, primeira coisa. Posta da sua vida, sim, mas posta bastante coisa de imóveis também. Uma coisa que eu percebo é... E vai fazer o Cresce. Não, em primeiro lugar tem que tirar o Cresce. Vai tirar o Cresce. Vamos trabalhar certo, né? E uma coisa que eu percebo também, eu falei do Insta, mas tem o WhatsApp. Porque hoje tem o perfil status do WhatsApp lá, que muita gente que tem... Eu tenho o mesmo celular há mais de 10 anos. Eu também. Então eu tenho muita gente lá que às vezes não me tem no Instagram. E aí eu coloco lá, falo, Jaque, onde é essa casa? Ô, Jaque, será que eu posso trocar minha casa nessa? Será que aceita? E às vezes a pessoa também não tem Instagram, né? Às vezes você pega um pessoal mais velho, e o pessoal mais velho que tem dinheiro, normalmente, tá? Porque nós jovens, na época de faculdade, vocês acham que a gente tinha dinheiro? Nem pra coxinha. Mas o pessoal às vezes olha o status do WhatsApp, essa é uma boa dica, já anota aí. Porque realmente, às vezes, quem tá no WhatsApp não está no Instagram, né? Exatamente. E às vezes até o Facebook, viu, gente? Eu ia falar isso. A minha mãe tá no Facebook. Isso que eu ia falar. O Facebook tem muita gente que tem dinheiro lá, viu? Porque são as pessoas mais velhas. Os velhos. Que às vezes não sabem. Não é por nada. A minha mãe, ela é super jovem. A gente tá brincando. Só que ela tem o Instagram, mas ela ama o Facebook. Porque ela falou que já se adaptou ao Facebook. O Instagram pra ela é uma novidade. Então ela entra ali, ela nem sabe. Ela, que é esses coraçãozinhos aqui? Sabe? Então... Tem muita gente no Facebook também. Eu falo assim, mãe, posta essa foto pra mim. Aí ela pega, inclusive, com a legenda. Ela põe a minha foto
Com a Mãe, legenda, posta mãe, essa posta isso. Fala, mãe, exclui. Exclui que quando eu tiver com o seu celular na minha mão, eu posto. Não, a minha mãe brinca, ela fala, Jaque, como eu faço pra curtir uma foto? Eu falei, curtir. Né? É tão simples, você clica em curtir, mas assim, é algo que eles realmente é um pouco fora, eu acho, né? Gente, vocês vão me matar se eu não contar a história do sonho, que são os devaneios do TDAH. É verdade. Eu tava em processo de compra de um imóvel com a Jaque, mas ainda tava relutando por questões burocráticas lá. E aí eu lembro que eu sonhei, gente, cheguei a sonhar, eu acho que a Jaque também, acordava de madrugada sonhando que já tinha dado certo, porque o negócio enrolou tanto, foram meses aí. E aí eu lembro que eu sonhei que estávamos numa praia, não vou saber qual, estávamos numa praia e eu estava comprando um apartamento com a Jaque. Primeiro que eu já não compraria apartamento, já explicamos o porquê. Mas eu estava comprando um apartamento com a Jaque. E eu não lembro o que aconteceu, não lembro agora se era o valor que a gente estava discutindo ou se eles não queriam entregar, eu não lembro. Eu sei que os donos eram uns indianos. E a gente saiu na mão com os dois homens indianos para poder comprar um negócio no valor que a gente queria, gente. Olha isso. No sonho. Não, gente, mas eu vou falar uma coisa, porque nós que somos corretores, a gente não para de pensar nas coisas. Às vezes eu acordo de madrugada e eu falo, nossa, aquela casa dá para aquele cliente. Aí eu já venho no meu bloco de notas, porque eu não vou mandar uma mensagem 3 horas da manhã pro cliente, né? É, eu mando pra Jaque. Então, quando a Jana tava nessa situação de comprar, e a gente precisava da avaliação do engenheiro, eu comecei a sonhar. Ah, foi. Aí o engenheiro, eu falei assim, será que o engenheiro respondeu ou fui eu que sonhei? Eu olhei no meu celular, não tinha mensagem dele. Eu falei, gente, eu sonhei. Então a gente fica nesse nível de... O pensamento claro todo que eu não aqui. vou mandar para qualquer pessoa, mas a gente já se conhece há muitos anos. E aí eu passo a madrugada às vezes olhando o link de imóveis e tal. Eu, Jaque, vai lá, esse aqui, vamos tentar esse aqui. E daí às vezes ela fala assim, você não dorme? Porque 2 horas tem mensagem, 3 horas tem outra, 6 horas tem outra. Aí depois das 10 ao meio-dia, 1 hora eu sumo. Aí depois eu consigo responder de volta. Não, eu vejo que ela manda 3 horas. Aí a hora que eu acordo 6, eu respondo, eu falo assim, ela tá dormindo, daqui a pouco ela responde já. Eu falei, você não dorme, minha filha? Porque 3 horas tá acordada, 6 horas tá me respondendo, né? Não, igual na situação do foi do cartório, né, do Pix. Eu falei assim, Jaque, se você for de manhã, dependendo do horário que você for, eu vou estar dormindo. Então, porque justamente eu passo a madrugada com a minha cabeça a mil, trabalhando, anotando coisas. É hora que ninguém te enche o saco, vamos dizer assim. Sim, eu falo que o mundo tá dormindo, eu consigo trabalhar. E daí eu falei assim, é mais fácil você fazer o Pix depois, a hora que eu acordar eu fazer, porque senão você vai ficar se esgoelando, porque o meu celular tudo vive no silencioso, desde que eu tiro da caixa. E daí eu falo assim, você não vai conseguir falar comigo. E aí eu lembro que, acho que eu fui responder lá pelas 4 da tarde, não sei o que, eu falei... acordei, agora eu vou fazer o Pix. Ela, você tá viva? Não, porque ela falou assim, eu acho que eu vou acordar lá pra meio-dia. Eu falei, ótimo, fechou, 10 horas, fui no cartório, fiz, passou meio-dia, 1 hora, 2, 3, cadê essa Janaína, né? Porque ela não dorme, então cadê? Aí deu 4 horas, eu falei, minha filha, você tá viva? Eu já tava preocupada, já sumiu. Mas é isso, eu acordei. A vida é essa, a gente sonha com um indiano... Gente, a gente saiu, nós duas, tá? Não fui a única que saiu na porrada com os indianos, pra comprar no valor que a gente queria. E pelo visto, eu acho que a gente conseguiu. Segunda pergunta aqui do pessoal. Quais são os erros mais comuns que fazem as pessoas demorarem anos para alcançar os seus objetivos? Você já alcançou muitos objetivos que você queria, né? Graças a Deus, já. E acho que em primeiro lugar, assim, que eu falo que eu já alcancei, agradeço muito a Deus e a mim, né, por tudo que eu também fiz e tudo que eu faço ainda até hoje para acontecer isso. Em primeiro lugar, você tem que ter coragem, né? Eu brinco que, assim, quando eu... É o tema de um livro, O Mundo é dos Corajosos. Então. É o título de um livro. Eu falo, assim, que até que eu sou formada em alimentos, como eu já falei aqui, e com 23 anos eu decidi que eu queria ser empresária. Na época você trabalhou na área ou não? Eu trabalhei no laboratório de análise, eu fazia análise de amendoim, de aflatoxina, aquela coisa toda, porque a minha faculdade é pura química, né, então bastante nessa parte. Só que aí foi isso, eu entrei num ponto que eu falei assim, eu não estou feliz com o que eu estou ganhando, só que eu estou trabalhando muito. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer de diferente, né? Então, o que foi a primeira coisa? Com 23 anos, eu fui sozinha pro Acre,
que é onde eu vou até hoje. Mas eu acho que eu lembro da... Ah lá, eu estava na viagem com a Jaque pro Acre. E eu fui com 23 anos. Eu fui assim, ó, gente, né? Eu fui com a boca seca, não conseguia tomar uma água, aquele nervoso. Meu, é o Acre, gente. Não era aquela coisa que eu podia ligar pro meu pai, vem me buscar porque eu quero dormir em casa. Não ia ter essa opção, era Acre, né? E eu fui. Fiz conexões de voos sozinha, porque eu nunca tinha viajado sozinha, eu sempre fui viajar com os meus pais e tal. E fui sozinha. Fui perguntando, meu pai me orientou, ó, só pergunta pra quem tá com roupa da Gol, da Latam, sei lá, né? E eu falei, tá bom, não vou perguntar pra mais ninguém. Não fale com estranhos, filho, aos 23. Quase uma adolescente. Enfim, fiquei 17 dias a primeira vez, chorando de saudade de casa. Chorei, eu queria estar em casa, mas eu estava lá. Então, esse foi meu primeiro passo. E eu fui para essa região. Depois eu fiz a região de Ribeirão Preto, que foi no mesmo ano. Nunca tinha pegado estrada sozinha, nunca tinha ido para Ribeirão sozinha. E sabe o que era o meu GPS? Aquele aparelhinho que você chegava no meio do nada e ele falava, você chegou? Eu tive isso. Você chegou aonde, gente? Não tem nada aqui, E olha só, eu usava esse quando eu era representante da Shell. Ou seja, eu tinha que ficar na pista quase que o dia todo. E ele tinha esses bugs. E, se eu não me engano, você baixava, você levava num lugar para atualizar os mapas. Isso mesmo. Não era nada disso. Então... Porque às vezes uma rua virava contramão e ele te indicava lá. Então você sempre tinha que estar atualizando ali. Conversa de velho, né? Mas enfim, era essa a questão. E aí eu fui. Olha como somos mulheres fortes, corajosas, que já enfrentaram coisas que a galera nunca nem sonhou. Nem imagina. Nem imagina. E fora antes de chegar nesse nível que eu tava lembrando esses dias, assim, tanta coisa que a gente já passou, mas vamos falar só daqui pra frente, né? E aí eu fui, peguei meu carro, peguei pista, chamei uma amiga, falei, amiga, vamos ficar uma semana em Ribeirão? Vamos comigo? Vamos. A gente foi com esse GPS que levava no meio do nada. Então, eu não fui com medo? Fui. Fui tremendo, com frio na barriga e tal. Fui, mas sabe aquela frase, tinha medo, mas eu fui com medo mesmo? E eu acho que isso aí, não sei se tem a ver, que eu já não sei se eu mudei o assunto aqui, mas é a questão do medo. Você não pode ter o medo, né? Porque o medo é algo que o primeiro você cria. erro que a pessoa tem é os ser erros medrosa. mais comuns aqui para demorar, eu acho, né, para alcançar os seus objetivos, em primeiro é o medo, porque você pensa demais às vezes, né? Eu sou bem cautelosa com muitas coisas, mas tem coisas que você não pode pensar muito, porque o nosso pensamento às vezes sabota a gente. Tem coisas que são questões de oportunidade, principalmente no mercado imobiliário, já que muito mais do que eu sabe disso, que às vezes você fala assim, cara, o cliente disse que vai pensar, mas esse é um puta empreendimento ou imóvel, e no dia seguinte, quando ele pensou, às vezes já foi vendido. Eu posso contar um caso meu Pode. Aqui? Que aconteceu isso, eu tava com um cliente e ele gostou muito de uma casa, e ele até brincou, falou assim, ó, eu só vou comprar essa casa se couber uma caminhonete na garagem. Ah, eu vi. Você viu? Eu vi. Aí eu falei, espera só um minutinho, não fale mais nada, né? Peguei a caminhonete, fui e coube essa caminhonete. Só que ele ficou pensando e etc e tal, e nesse intervalo veio muito cliente. Ele perdeu? Não. Aí a sorte foi isso, porque o que eu quero dizer? Aonde eu entrei? Que susto! Aonde eu entrei? Eu fiquei, ó, tem uma pessoa querendo comprar à vista essa casa, eu tô com um cliente, falei assim, mas de verdade, eu mostrei pra ele, eu fui lá, eu fui num domingo levar essa caminhonete lá, eu falei assim, eu queria muito que desse certo pra eles, né, de verdade, assim. E eu falei, ó, esse proprietário tá até pensando já em fechar algo e tal. Resumindo, lutei, batalhei, fui e consegui convencer e também consegui fazer o processo para que ele conseguisse essa casa. E aí agora a gente assinou o contrato ontem. Ufa! Mas assim, o que eu quero dizer? Mas em alguns momentos as pessoas perdem. Né? E se eu não tivesse colocado essa pressão, vamos dizer, em cima do cliente também? Então acho que isso é uma coisa que tem que partir muito do corretor. Nós somos amigos de vocês, nós estamos do seu lado, eu falo por mim, tá? Se tiver algum outro corretor que não te fez isso, então saia dele, tá? Porque quando eu entrei nesse ramo, eu ouvi de um amigo que falou assim, já que você vai se dar bem nessa área, porque você é honesta e você é fiel. Em qualquer área, né? Pessoa como você consegue sucesso. Porque... E eu acho que isso também se encaixa na pergunta do que ela tá falando sobre essas questões de qualidade que deveria ser o básico, mas não é. Se torna um diferencial. Então, qual o erro que a pessoa comete? Querer ludibriar o cliente, falar valor que não é, falar que possui algo na casa, sei lá, que não tem.
né, querer fazer o jeitinho brasileiro, esquece, né, já. Outra coisa que as pessoas, assim, eu ouço muito falar, precisa de uma entrada de 100 mil reais, deixa aqui comigo que só para reservar esse imóvel. E às vezes acontece da pessoa sumir com aquele dinheiro, né? Porque quando você procura um corretor, eu imagino que você confie nele. E é isso que você precisa passar pra ele. É uma pergunta que todo mundo me fez durante os processos, porque eu morando no Paraná, a Jaque no interior de São Paulo, e o pessoal, mas você vai comprar com ela? Ela é de longe? Você confia nela? A gerente do meu banco, a hora que eu sentei para assinar o negócio, ela falou assim, mas você conhece ela? Eu falei, sim, há muito tempo. Ah, não, então tá bom. Até o gerente do banco fica meio assim, pra ver se a gente não vai cair em golpe, porque, igual a Jaque falou, tem muita gente, né, Vamos por aí dizer que em todas as áreas sempre tem os bons, né, e os que são desonestos. Então, acho que uma das coisas é isso, você passar essa credibilidade pro cliente, né, e trabalhar, gente, porque assim, em todas as áreas você tem que se empenhar. Então, eu me empenhei muito na área da corretagem, porque era algo muito novo pra mim, né, eu tenho uma empresa de peças de relógios, tudo para relojoaria. E o que eu ia saber de coisas de financiamento, por exemplo? Então a pessoa também comete o erro de não buscar todas as informações necessárias para ela, né, se profissionalizar naquela área que ela deseja, no caso que a gente está falando aqui, né, de corretora de imóveis. E vamos supor, desligar o celular depois das 6, falar, eu ia falar sobre isso. Não quero mais saber, então são erros que a Jaque está apontando para você não fazer, tá, gente? Não fazer, não faça. Então, assim, primeiro, estude bastante sobre, porque você com conhecimento, você consegue converter uma venda, convencer e explicar para o cliente que às vezes aquela forma não é a forma que ele pensava às vezes. Se você tem conhecimento, você consegue convencer ele de uma outra forma e mostrar para ele que desse jeito tá mais certo, eu não usaria nem a palavra de convencimento no sentido de... gente, quando a gente fala de convencer, a Jaque não tá falando sobre algo que você não queria. Ela tá falando sobre mostrar para você o que você não enxergou. Então, não vamos deturpar o que a gente tá falando, porque esse convencimento não é na malandragem, né? Esse convencimento é, Diana, deixa eu te mostrar o que é melhor. Que isso vai fazer sentido. Eu usei o termo errado de convencimento. Não é que você usou o termo errado. Eu falo que às vezes o pessoal que está assistindo a gente não compreende. Fala, então tem que convencer o cliente. Não, calma, vamos com calma. Esse convencer... explicar e mostrar o que é melhor. Esse convencer é explicar, entendeu? E se você não tem esse conhecimento, você nem consegue falar para ele o que é melhor. E o que eu falo? Nós somos corretores, nós estamos aqui para intermediar a venda e nós somos... Ambas as partes são os nossos clientes. Então, você é minha cliente comprando e eu tenho uma cliente aqui que está vendendo. Então, eu tenho que fazer a ligação dos dois, eu sou a ponte para que ambos saiam felizes, satisfeitos, entendeu? Então, eu tenho que ver o melhor lado para os dois. Eu falo que a venda e a compra ela tem que ser boa para os dois lados. É o ganha-ganha, né? Então, tem que ser honesto, tem que ter conhecimento, tem que trabalhar. Não é só das 8 às 6, não é... eu falo assim, que às vezes a pessoa fala, CLT é isso, aquilo, beleza. Eu tenho a minha liberdade de trabalho, só que eu posso chegar hoje e falar assim, hoje eu não vou fazer nada, eu não quero atender e vou viajar. Só que se eu estiver ali, eu vou atender, até viajando eu atendo, né? Mas assim, eu quero dizer, se tem cliente, eu já fechei uma venda 10 horas da noite, que a cliente me mandou mensagem, marquei para ver a casa no outro dia, ela gostou e a gente fechou. Então, assim, será que se eu tivesse... Não, 10 horas eu não vou responder. Vou desligar o celular. Eu vou dormir. Lógico, se eu estiver dormindo eu não respondo. Mas é o único horário que eu não respondo, quando eu estou dormindo. Porque fora isso, eu tento dar o máximo de atenção possível por conta disso. Porque hoje, a gente sabe que depois das 6... é onde o seu cliente tá lá deitadinho, lá na casa dele, tá olhando os imóveis. Olhando os links, mandando pra ela. Entendeu? E é a hora onde ele tem a dúvida. E aí eu tô ali pra explicar. Isso aí é uma excelência, porque tem muitos que não fazem. Então quem faz, sai na frente. Você falou de explicar também, gente. Eu assisti um episódio, né, dessa questão de corretagem dos Estados Unidos. Eu não vou lembrar o nome. Aquele que eu te mandei, não lembro se era Miami, enfim. Que eu gosto de assistir isso. Eu gosto muito desse mercado imobiliário. E daí... a pessoa, numa mansão de, vamos supor, 48 milhões de dólares, levou o cliente em potencial e ele fez perguntas básicas sobre imposto, né?
entre aspas, lá não tem o IPTU, mas só convertendo para vocês entenderem. Quanto que é o IPTU dessa casa e tal? Perguntou, quantos quartos, quantos não sei o quê. E a pessoa, deixa eu ver, vamos supor que a pessoa falou, eu lembro até que foi uma discussão que foi até pro escritório, para as donas do escritório. Falou que era, sei lá, R$600 o IPTU de uma casa de 48 milhões. Então, não bate. Ou seja, passou informação errada, ao invés de falar, deixa eu verificar. Porém, para um cliente nesse padrão, esse de vou verificar já mostra que você nem sequer visitou aquela casa, nem sequer sabe, antes dele, né? Nem sequer sabe quantos quartos, nem sequer viu a parte, né, da documentação, quanto é, quanto não é. Quando você tem um cliente assim tão alto padrão, você já tem que estar tudo na ponta da língua. Então, essa questão que a Jaque falou, de explicar, você tem que ter essa excelência que ela disse, porque senão a pessoa não fecha não pelo imóvel, às vezes não fecha por você, por não estar segura. Eu acho que ela nem sabe muito bem o que ela tá falando, eu acho que ela nem foi lá, sabe? Então... uma coisa que, a primeira coisa que eu acho, tá? Até para você vender e saber falar do imóvel é conhecer o imóvel. Por exemplo, você posta uma foto e as pessoas às vezes não entendem a casa. Conta da sala. A sala que eu comprei, a Jaque fez um vídeo, porque eu falei, não gostei. Eu mandei umas fotos, pra ela falou assim, Jaque... Deixa por último, vamos ver os outros links. Vamos ver os outros. Aí eu peguei e falei, Jana, você não quer que eu vou lá? Eu faço um vídeo... O vídeo é diferente, você vai entender como que é, tal. Então tá bom, vai. Porque por foto parecia que tinha um negócio lá que era um estoque, mas parecia um calabouço. Eu falei assim, não gostei desse negócio, não. Eu vou lá. Eu fiz o vídeo pra ela adorou. Aí eu falei, no vídeo agora eu entendi. Agora entendeu. Então, assim, o vídeo, ele mostra muita coisa. E você saber de como é... E foi a que eu comprei, tá, gente? O que eu falo? Por exemplo, você vem numa casa, a pessoa pergunta, tem quintal? Você fala, nossa, eu não sei, porque eu não fui nessa casa. Então, assim, é complicado. Às vezes a pessoa quer a casa, mas você mesmo acabou de... porque ela não sabe o que ela... né? Então, o que eu brinco? Eu falo que enquanto o corretor não está vendendo, ele tem que estar conhecendo os imóveis, ou captando imóveis. O conhecimento do produto, gente. E se você vai vender um celular, você tem que saber as configurações dele. O cliente vai perguntar. O imóvel, ainda mais o imóvel, eu acredito que pelo valor você deveria se empenhar ainda mais do que um vendedor de celular. Porém, o vendedor de celular às vezes sabe muito mais daquele produto, tudo na ponta da língua. O cara chega em casa, vai olhar as especificações técnicas e tal para ele poder vender, do que um corretor preguiçoso, digamos assim. Então, um dos outros erros é ser preguiçoso, né, Jaque? É verdade. Então, assim, eu acho que... E conhecer. Gente, tudo que você conhece, você vende, tá? Não tem isso? Igual você falou do celular. E todos os produtos são assim. Se você conhece um carro, você consegue falar dele. E todos os produtos. A mesma coisa somos nós. Com casa. Você conhecendo a casa, você conhece. Você fala assim, o cliente fala... eu queria uma casa de 3 quartos com quintal. Você começa a mandar casa de 2 quartos sem quintal. Pra quê? Por quê? Porque você não sabe como que é aquela casa. Aí você só vai mandando. Agora, quando você sabe, você já filtra. E aí você manda específico para o cliente escolher. Então isso realmente é uma coisa que... Preguiça, gente, não entra em qualquer lugar, tá? Erro, a gente poderia ficar o dia inteiro falando. Vamos para a terceira pergunta aqui do pessoal do chat. O que a maioria das pessoas acredita que funciona, mas na prática atrapalha? Nossa. Pode ser tanto pelo lado, porque a pessoa não especificou, pode ser tanto do lado do cliente, tipo, vamos por alguma atitude que o cliente vai tomar que, na verdade, mais atrapalha do que ajuda, ou no caso do corretor. Que a maioria das pessoas acredita que funciona, mas na prática atrapalha. Eu acho que... Pode ser de documentação também. O que funciona e na prática atrapalha... Talvez, assim, eu acho que o que eu vejo dessa pergunta é mais o que acontece com os clientes, né? De o cliente achar determinadas coisas, de o cliente achar que sabe, ou ouvir... ou leu errado, né? Porque infelizmente hoje a internet... Ou o corretor, igual eu mandei pra Jaque, falei, Jaque, essa sala tá liberada. Ela não tá. Falei, tá, porque o corretor lá da concorrente verdade. disse que tava. Aí eu tô esperando ele me mandar mensagem até hoje. Então,
Você entendeu? Não sabia. O que atrapalhou, na verdade, é um corretor que não quer perder a venda e ele mentiu pra Jana que estava Eu livre. vou buscar a E chave. eu falei, eu vou atrás disso. Conversei com o proprietário, conversei com todo mundo. Não, essa sala já está alugada. O rapaz está até Acho que mexendo alugou já na com sala. condições de comprar, de alguma compra coisa e tal. assim. Aí ela falou assim, não, mas ele já até marcou visita comigo. Eu falei, então vamos ver o que ele vai te mostrar, porque tá alugada. Eu tô esperando até hoje, ele sumiu. Entendeu? Então, esse tipo de coisa atrapalha. E atrapalha porque, às vezes, eu e a Jana não, que a gente se conhece, mas às vezes a pessoa se passa por mentirosa. Ah, essa corretora não quer vender pra mim. Por que ela tá Não, mas falando? quando a Jaque falou que estava já com alguém, no caso não era nem vendida, entre aspas, era um inquilino que depois Alugou com intenção alugou de com compra. intenção de compra. Eu falei assim, Jaque, o pessoal lá da outra coisa, da outra corretora, tá falando que tá. Então, tipo, vai atrás da informação, porque às vezes estão mentindo pra você. Ah, é? A gente começou a desconfiar até da pessoa que tava me passando a informação. Eu falei, porque não. às vezes estão mentindo pra você, tipo assim, cara, eu tô com uma agulha, fala pra ela que já, né? Sabe assim? É verdade. Porque às vezes tem uma questão de competição de um corretor com o outro, né? De uma imobiliária com a outra, ou alguém que não tá em imobiliária, tá sozinho com uma imobiliária. E aí eu falei assim, Jaque, vai atrás, né? Que a gente tiver que acampar lá na frente para esperar o dono sair. Não sei, umas coisas assim. Porque às vezes, gente, um corretor fala assim, às vezes nem passou documentação, às vezes não tá nem nesse processo, nem levou a pessoa para ver, mas ele já quer falar, não, já foi. Para você não levar o seu cliente e ele acabar não perdendo. Infelizmente, realmente tem pessoas nesse mercado que até bloqueia a gente. Por isso que a gente tava desconfiando, eu não tava desconfiando dela, que ela tava mentindo. Óbvio que não, mas a gente tava desconfiando que estavam mentindo pra ela. É, a gente até gerou essa dúvida com a questão da outra parceria, né? Aí mandou foto pra gente provando que não. Aí a gente, não, então beleza, então vamos procurar outra. E aí o outro cara falou, não, sábado de manhã, vamos lá, tal. Até e hoje. Sumiu. Depende de que sábado ele tava falando, de ele que não manhã, falou de que ano, quem sabe quando esse daí que resolve vender, pode ser. Então, isso é uma coisa que atrapalha bastante pra gente também, né, nesse sentido, porque às vezes a gente vai atrás e a gente busca, eu pelo menos, eu falo que enquanto eu não achar, eu não sossego, né, então eu fico indo, batendo e tal, e foi o que aconteceu aí, eu fui, gerou uma desconfiança até do outro que tava falando comigo por conta disso, e a gente viu que não. Então, assim, mentiram pra Jana, na verdade, né? Sim. Com a intenção de talvez levar ela pra uma outra sala. Ó, essa aqui não tá, mas eu já peguei já 3 aqui pra você ver. Tá, mas ela queria ver aquela. Então, assim, isso aí atrapalha bastante. O que atrapalha também são corretores que estão começando e não sabem o valor do imóvel. E vai fazer uma avaliação numa casa do achismo dele. Isso atrapalha bastante, porque assim, eu tenho 3 anos de corretora e eu ainda me sinto um bebê em algumas coisas. E eu assumo, porque sou igual você. Quando eu vou mostrar um imóvel, eu estudo aquele imóvel. Sim. Então, tudo que está dentro do meu potencial de saber, eu sei. Só que tem coisas que as pessoas perguntam que eu não sei. E eu sou humilde de falar, nossa, essa informação eu vou buscar. Porque eu prefiro buscar do que falar errado. E às vezes, quando você fala errado, outra coisa que atrapalha, você fala errado uma única informação, você passou 20 corretas. A pessoa vai focar na errada e às vezes atrapalha todo um negócio dela pensar que você, não que você não sabia, mas que você queria ludibriar ela e tal, e começa a criar, né, caraminholas na cabeça. Mas isso é normal, voltando para a psicanálise, que eu sempre dou um adendo aqui, o nosso cérebro, ele não gosta de ficar sem o diagnóstico de algo. Então, ele quer fechar o diagnóstico, seja um cenário bom ou ruim. Então, quando ele foca naquilo, na única coisa ruim, ele vai colocar vários cenários. Nossa, será que ela é uma golpista? Será que não sei o quê? A pessoa, de repente, começa a criar cenários, né, que nem existem. Então, o que ela falou é muito importante. Você estar alinhada com todas as informações, às vezes é mais importante até do que o valor do imóvel, que dá para dar uma negociada, do que a localização do imóvel, porque pode valorizar com o tempo, enfim. Porque às vezes ela associa aquela única informação que você falou errada com todo o certo, mata todo o certo. Esquece eu até, você falando aí, eu lembrei dessa semana que veio uma cliente perguntar sobre uma casa que queria agendar uma visita, e eu perguntei, mas vai ser à vista ou financiamento? Porque se for financiamento eu te ajudo. Eu sempre faço isso. Eu tô rindo de uma situação que eu lembrei do outro caso. Eu lembrei de outro mas caso, nesse caso ela falou assim, eu não sei, nem se eu vou comprar, por que eu tenho que te falar se é à vista ou financiamento? É outro caso, tá? Aí eu falei assim, é porque assim, eu
eu poupo o seu tempo, o meu, o do proprietário, porque o proprietário cria uma expectativa quando a gente leva um cliente. Resumindo a história, ela falou assim, ai, eu tenho um pouco à vista, mas eu fiquei com receio de falar porque eu achei que fosse golpe. Eu fiquei com medo de golpe, ela falou. Falei, ó, eu sou sua amiga, aí a gente vai... E aí ela me conheceu pessoalmente, agora ela tá... Nossa, fala comigo todo dia e tal. Então, assim, é isso. As pessoas estão com medo dos golpes. Então, uma coisa que você fala errada pode desencadear tudo isso na cabeça do cliente. Todo o resto do processo. Então, assim, gente, se você sabe, fala. Se você não sabe, fala que você não sabe e que você vai procurar e tá tudo bem. Agora conta. A última coisa, já que vai contar isso, a gente vai fechar, porque depois a gente tem outros podcasts para gravar para vocês de outros assuntos. Esse caso em específico que a Jana tá falando, é um cliente que eu sempre pergunto, porque quando as pessoas querem agendar a visita, eu pergunto se é à vista ou financiamento, porque se for financiamento, eu ajudo no processo, né? Então eu tô aqui para isso. Muitas pessoas não sabem que consegue, o que consegue e tal. Você perguntou para mim ou eu que já sou escrachada? Você já chegou falando que estava aprovada. Eu acho que eu já fui falando, eu acho que eu sou língua de trapo mesmo. Não, e aí o que acontece? Esse cliente em específico, como eu pergunto sempre, ele falou que queria ver o imóvel, só que eu filtro por conta disso, porque às vezes o primeiro passo, na verdade, é você aprovar o crédito da pessoa, se ela não for à vista, óbvio, né? Para saber o quanto aprova. Depois você vai mostrar os imóveis, porque assim, se ela começar a ver imóvel de 1 milhão, só que ela só consegue pagar 700, ou até o contrário, ela começa a olhar 700, mas ela vê que ela tem potencial para o de 1 milhão. Então, assim, o primeiro passo é esse, é o filtro para você começar a procurar. Porque você vai procurar o quê, gente? Se você não sabe nem quanto vai gastar. É a mesma coisa, eu vi essa frase, passar o seu cartão sem saber quanto tem de limite. Você não sabe quanto Vamos na roleta russa. Me mostra um de 120 mil e me mostra um de 1 milhão. Entendeu? E assim, o que passar. Nosso trabalho é mostrar os imóveis? Mas assim, a gente não é só isso, a gente precisa filtrar um pouco das coisas também, porque a gente não fica andando só aí para mostrar, né? E aí esse cliente me respondeu assim que... Eu perguntei e expliquei o processo. Falei, eu entendo que você quer ver o imóvel, só que o processo é inverso. Na verdade, primeiro eu te aprovo, depois nós vamos ver a casa e tal, tal, tal. Mesma coisa que eu acabei de falar, falei pra ele. Ele falou, eu entendo todo o processo. E eu só quero ver a casa. Não acho que tem necessidade de eu te falar se vai ser à vista, se vai ser financiamento, quanto eu vou dar de entrada. Eu acho que não tem necessidade de eu te passar essas informações. A gente pode ver na sexta? Ele já falou desse jeito e já perguntou. Eu falei, na sexta não dá. Gripa na sexta eu vou estar com febre. Aí eu falei que na sexta não dava, mas que na segunda, se ele quisesse, eu podia, né? Aí na segunda eu ia ver o que eu ia fazer, Gripaloei. Até hoje não respondi, ele também não respondeu mais. E eu não fui atrás desse cliente, porque eu acho assim, que é o que eu falei, quando você escolhe uma corretora, tenha confiança nela, né? Não só a corretora, gente, eu vou chegar no advogado, vou falar assim... Então, eu quero que você me representa. Em qual causa? Não posso te contar. Você entendeu? Não interessa. Não interessa. Disso? Ele usou essa palavra. Não tem interesse em te falar. Não interessa se eu sou culpada ou não. Se eu matei, se eu roubei. Você só vai me representar. Tá bom, mas do quê? Mistério. Isso. Não tem como defender uma pessoa que não te conta o motivo, né? Então, e é isso aí que, não desanimando, né? Mas a gente passa por essas situações. Então... São os desafios aí da profissão, que eu acredito que tenha também todos... São coisas que atrapalham, gente. São as coisas que atrapalham, gente. Então, colabore. Como disse um rapaz de financiamento que a gente fez um curso, nós somos corretores e vocês têm que achar que nós somos igual um padre, sabe, da igreja, que você chega lá e conta tudo pro padre, conta tudo para nós. Inclusive comprometimento de renda, tudo que você quer fazer, o que você tem, se tem restrição, porque é aí que a gente entra para te auxiliar. Exatamente. E é isso. Gente, vamos ficar por aqui por enquanto. E quero que vocês comentem bastante aqui se vocês querem novos episódios a respeito disso, do mercado imobiliário no geral, porque tem muita coisa para falar. Igual a gente falou que vamos preparar ainda um sobre lançamentos. Será que compensa? Não compensa, né? Móvel na planta. Comercial ou não. Podemos, né, variar aí sobre isso para vocês terem uma mente mais aberta. Como eu falo, mente de sucesso, mente milionária precisa trabalhar a milhão. Comenta bastante pra gente aqui. Se vocês ainda não seguem o nosso canal lá no Spotify, vai pra lá também. Vamos preparar os cortes para o Reels, para o TikTok, para todas as redes. E fiquem sempre aqui com a gente. E se vocês gostaram da Jaque, já pede pra ela voltar, gente.
Muito obrigada e até a próxima. Beijo. Tchau, beijo.